Olá, meu nome é Cássia Mendicino, sou epidemiologista e você está no canal Minimum Vita. Seja muito bem-vindo. Dando sequência às nossas aulas de epidemiologia, na aula passada falamos sobre indicadores de morbidade, tratamos especificamente de incidência. Hoje nós falaremos sobre prevalência, mas só depois da vinheta. Bom, só dando uma recordada sobre o que é incidência, nós vimos na última aula que a incidência, por definição, é o número de casos novos sobre o total da população sob risco. Então, só por essa definição, a gente pode tirar duas palavras muito importantes. Casos novos. Então você precisa identificar os casos novos. Isso pressupõe que você conhece o passado, você identificou aquela pessoa, aquele indivíduo, sem a doença e você acompanhou a pessoa e em um determinado momento que ela manifestou a doença, você conseguiu identificar. Então, caso novo pressupõe que você tem informações do passado. Incidência, o denominador, é o número de pessoas de população sob risco. Então, o que significa isso? São pessoas que naquele momento não têm a doença, não apresentaram o evento, então elas estão sob risco. Significa que elas podem apresentar um evento em algum momento. Esse risco pode ser alto ou pode ser pequeno, não importa. Mas em algum momento ela pode apresentar esse risco. Então, incidência, a gente precisa dessas duas condições. Precisa ser caso novo e a gente precisa saber população sob risco. Tá, mas e se eu tenho uma situação em que eu tenho uma população em determinado período, em determinado local, você tem a informação do número de pessoas que estão doentes ali e você tem também a informação do total da população, só que você só sabe isso. Você não sabe se aquelas pessoas doentes pegaram doença ontem, hoje, 10 anos atrás. Você não tem essa informação. Então, nós vamos desprezar esse dado, porque a gente não vai conseguir calcular a incidência? Não. A gente vai trabalhar com prevalência. Então, pelo próprio nome diz, prevalência é a presença de um determinado evento naquela população. A prevalência descreve, igual está aqui, né, a força com que as doenças subsistem na população. Ou seja, você tem a prevalência hoje, daqui a um ano você vai ter outro valor de prevalência, então você vai poder comparar se esse valor está aumentando, se esse valor está diminuindo. Você vai ter, então a prevalência está aumentando ao longo dos anos. Então o que você já pode pensar? Poxa, então essa doença não está indo embora de jeito nenhum. Essa doença chegou para ficar. Então você tem, por exemplo, hipertensão arterial. Você tem uma determinada população com um determinado número de pessoas com hipertensão arterial. Daqui a alguns anos, se você for medir, vai aumentar o número de casos de hipertensão arterial. Por quê? Porque a hipertensão arterial é uma doença que ela é característica crônica, ela não tem cura. Então, a tendência é aumentando. Então, a prevalência nos dá essa noção, o quanto uma doença ela pode permanecer naquela população, ou não. Ok, então, por definição, prevalência é o número de pessoas afetadas na população em determinado momento, dividido pelo número de pessoas na população naquele mesmo momento. A fórmula é número de casos da população em período específico, dividido pela população do mesmo local e período, vezes 10 elevado a um número qualquer, fica a sua preferência de acordo com como que você quer apresentar esse resultado. Cássia, mas é a mesma forma de incidência? Não, porque a incidência tem aquilo que eu falei. A incidência é o número de casos novos. A gente tem uma palavrinha que muda tudo. E sobre o total
da população sob risco, que é o que muda tudo também. Tá? Então, a princípio parecem a mesma forma, né? Não. As duas, tanto prevalência quanto incidência, elas expressam grandezas completamente diferentes. Ok. Então, vamos voltar lá no nosso exemplo dos bebês, para a gente poder entender como que, nesse caso, a gente vai calcular a prevalência do mesmo estudo. Então, só para recordando aqui, a gente tem um estudo que ele começou de 2000 e foi até 2008, onde, à medida que as crianças foram nascendo, elas entravam no estudo. Então, aqui, os bebês significam a data de quando que o bebê entrou no estudo, quando que ele nasceu. Então, por exemplo, esse bebê aqui, ele nasceu em 2002, foi acompanhado 2003, 4, 5, 6. Quando foi em 2006, quando ele tinha 4 anos, ele manifestou o evento do estudo, no caso, diagnosticou sarampo. Aí é o representado aqui com X. Então nós temos aqui os bebês, esse aqui no caso, né, não apresentou, ficou até o final do estudo sem apresentar o evento. Então, como que a gente calcularia a prevalência? Claro, só que era a prevalência de 2003. Tranquilo, 2003 está aqui, né? Então, 2003, aqui o intervalo 2003, o ano 2003 representa esse intervalo aqui. Então, quantos casos, então, prevalência é o número de casos sobre o total da população? Então, tranquilo. Eu tenho 1, 2, 3 casos identificados em 2003. Só uma observação que por convenção, por padronização, esse caso está em 2004, ele está no início de 2004, ele não entra na contabilidade de 2003. Okay? Sobre o total da população, no caso de bebês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 15. Então, nós temos 15 crianças, não falou nada de óbito, então a gente considera que as 15 crianças daquele município, né, estão aqui. Ok? Então, seria aí um dado, 20 casos em cada 100 crianças. Já em 2006, seria aqui, nós teríamos 2 casos em cada 18 crianças, vezes 100, 11 casos a cada 100 crianças. Como que a gente interpreta esses resultados? Em cada 100 crianças, 20 estavam com sarampo em 2003. Já em 2006, o número de casos de sarampo foi reduzido para 11 em cada 100 crianças. Ok? Simples assim. Tá, mas por quê? Por que o quê? Por que essa prevalência de 20 caiu para 11, menos da quase a metade, né, em 3 anos? Aí que foi aquilo que eu falei, a prevalência ela nos dá uma ideia de o quão uma doença persiste numa população. Então, a gente imagina que o sarampo, aí nós vamos procurar dados na plausibilidade biológica. O sarampo sendo uma doença que confere imunidade permanente, então uma das explicações para a prevalência estar caindo foi que, primeiro, que a incidência caiu, né? Bem menos casos. Segundo, que as crianças que já foram adquirindo o sarampo, elas já foram criando imunidade, então elas não pegam novamente. Então, mais crianças nasceram e mais crianças ficaram imunes. A tendência é a prevalência, a incidência cair e a prevalência cair também. Ok? Tranquilo? Vamos continuar. Bom, então a prevalência. Os indicadores de prevalência são valiosos para o planejamento de ações de saúde. Em que sentido? Quando a gente pensa em prevalência, se a gente vê que uma população, a prevalência de uma determinada doença está muito alta, em relação aos anos anteriores, o que a gente pode pensar? Vamos pensar em medidas de tratamento. Então, a prevalência, os dados de prevalência, eles auxiliam muito nas questões de tratamento. Vamos tratar essa população, vamos diminuir os casos. Claro que também a gente pensa em termos de prevenção, para evitar que novos casos aconteçam, mas a prevenção está mais relacionada com a incidência, que é o número de casos novos. Quanto menor a incidência, maiores são as ações no sentido de prevenir que novos casos aconteçam. Agora, a prevalência está muito ligado com a questão do tratamento. Né? Então, os indicadores de prevalência, eles auxiliam muito na questão das tomadas de ação no sentido de tratamento daquela doença. Os indicadores de prevalência não são adequados para a identificação de fatores de risco da doença. Não significa
que uma população ela está com uma prevalência alta de determinada doença, não significa que aumenta o risco daquela população adquirir aquela doença. Mais uma vez, vamos pensar em doença crônica, que é o nosso melhor exemplo. Não significa que uma população com uma prevalência de diabetes muito alta, não significa que as pessoas estão com risco aumentado de contrair diabetes. Ao passo que, se a incidência, se eu estou vendo que o número de casos está cada vez maior, se a incidência está muito alta, aí sim, o número de casos novos implica em maior risco de doença. Bom, vamos pegar um exemplo aqui de prevalência para a gente poder entender isso cada vez melhor. Aumento da prevalência de bipolaridade no mundo. Esses dados foram tirados do livro Anatomia de uma Epidemia. Sugiro fortemente para quem gosta desse tipo de assunto de transtornos mentais. Bom, então o livro ele traz os seguintes dados. Na década de 1950, a prevalência de bipolaridade era um caso em cada 5 a 20 mil indivíduos. Já no século XXI, houve um salto quântico dessa prevalência, que virou um caso para cada 20 a 50 indivíduos, quer dizer, a prevalência ela aumentou quase porque 1000 vezes. Então, é uma coisa de acender a luzinha. O que aconteceu nesse tempo todo que aumentou tanto a prevalência de bipolaridade no mundo? O autor apresenta vários fatos que podem sugerir que ele cria uma hipótese para explicar o aumento da prevalência de bipolaridade. Ele começa falando que em 1970, 150 mil crianças americanas consideradas hiperativas iniciaram o uso de Ritalina. Então, hiperatividade não era tratado como uma doença em si, era uma condição. E essa questão da hiperatividade não era muito bem definido o que realmente define uma hiperatividade. Já em 91, foi descoberto, né? Foi criado um protocolo para diagnosticar o transtorno de déficit de atenção, que é um tipo de hiperatividade. Então, as crianças criou-se um protocolo, então começou-se em cima desse protocolo, começou a identificação dos casos de transtorno de déficit de atenção. E aí, o que aconteceu? Já nessa época, foram diagnosticadas aproximadamente 1 milhão de crianças com transtorno de déficit, quer dizer, aquelas crianças hiperativas, olha só, de 150 mil virou 1 milhão, quer dizer, muito mais crianças com déficit de atenção. E, obviamente, tratando-se com Ritalina. De modo que, em século XXI, aproximadamente 3,5 milhões de crianças utilizavam algum estimulante para transtorno de déficit de atenção, normalmente, na maioria dos casos, era Ritalina. Então, quando foi de 95 a 2003, um aumento de quase vezes maior o diagnóstico de transtorno de bipolaridade em crianças e adolescentes. Então, o autor ele sugere que esse aumento gigantesco de prevalência de bipolaridade no mundo está associado com o aumento de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e, consequentemente, o uso de Ritalina. Então, a prevalência, ela ajuda a gente nesse sentido, tá? Bom, outro exemplo também de prevalência seria a redução da prevalência da hanseníase no Brasil, que em 1988 eram aproximadamente estimados 180 casos a cada 100 mil habitantes. Em 2008, essa prevalência caiu para 21 casos. Isso é uma coisa boa. E, no caso, esse autor, ele sugere que a melhoria no tratamento e, consequente, se a pessoa está tratando, ela para de transmitir, então reduz a transmissão, reduz os casos novos e vai reduzir também a prevalência. Então, eu também acrescentaria que também a melhoria no acesso ao diagnóstico, mais pessoas estão sendo diagnosticadas, o acesso está melhorando, mais rápido começa o tratamento e diminui a transmissão, a incidência e a prevalência.
que influenciam a prevalência ou que aumentando ou reduzindo. Então, vamos fazer uma mistura, vamos começar a misturar esse negócio. Vamos misturar incidência com prevalência. Porque na realidade, gente, a prevalência, ela é uma consequência. A prevalência é um resultado de vários fatores que se interagem em uma forma dinâmica, um processo dinâmico, onde é que a gente tem a incidência, a recuperação e a morte do paciente. Então, quem que criou esse desenho aqui? Eu não sei quem foi, mas é um desenho clássico para a gente ensinar prevalência e incidência. O cara foi realmente um gênio. Porque aqui a gente tem a população, né, seria representada pelo recipiente. Nós temos o caso, as prevalências, que seria o líquido, o limite do líquido. E, por um lado, os casos vão diminuindo a partir do momento que as pessoas se recuperam, ou a partir do momento que as pessoas morrem, porque o número de casos vai diminuindo, a prevalência vai diminuindo. E a prevalência aumenta à medida que essa torneirinha aqui é aberta cada vez mais. Quanto maior a incidência, maior vai ser a prevalência naquela população. Então, os fatores que aumentam a prevalência. Maior duração da doença, ou seja, a cronicidade. Até aqui é a mesma coisa, né? E praticamente a mesma coisa. Então, quanto maior a duração da doença, é porque as pessoas não estão nem se recuperando e nem morrendo. Então, essas duas torneirinhas estão meio que fechadas, né? Então, isso aumenta a prevalência. A emigração de pessoas sadias. O que é imigração? Emigração é a saída. Então, se você tem ali a população e que parte dessa população sadia vai saindo, então vai concentrando ali os casos, vai aumentando a prevalência. Vamos voltar lá na fórmula de prevalência. Não é o número de casos sobre a população? Então, se eu estou perdendo população sadia, então esse valor aqui vai diminuir. Consequentemente, o cálculo da prevalência vai aumentar. Diagnósticos mais sensíveis, melhoria do sistema de notificação. Na realidade, isso aqui não é que aumenta a prevalência. Se você tem um diagnóstico mais sensível, que consegue detectar mais casos, e você tem um sistema de notificação mais eficiente, que essa informação consegue chegar lá no gestor para calcular a prevalência, na realidade você não está aumentando a prevalência, você só está criando dados mais reais. Realmente você está dando a prevalência realmente que está acontecendo. E, claro, aumenta a incidência também, né? Se essa torneirinha aumentar aqui, vai aumentar a prevalência. E fatores que reduzem a prevalência seria mais gente morre, vai diminuir os casos. Mais gente recupera, também diminui os casos. Emigração de pessoas doentes também reduz a prevalência, porque emigração agora está saindo pessoas doentes daquela região. Se você está tirando pessoas doentes daquela região, o número de casos ali vai ser menor. Então, obviamente, a prevalência vai cair. Vale a pena citar aqui uma observação, que é com relação a você ter um lugar em que as pessoas ficam doentes, mas porém elas saem para procurar tratamento em outro lugar. Então, muitas vezes, esse outro lugar vai ficar com vários casos. As pessoas vão se concentrar ali. Por quê? Porque as pessoas estão procurando tratamento, não necessariamente que elas ficaram doentes ali. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Aqueles casos que aconteceram ali, eles estão ali. Por quê? Porque estão buscando tratamento, porque eles residem ali. Então, isso tudo a gente tem que ficar atento para tomar medidas certas nos lugares corretos. Tem até, por exemplo, quando você vai filtrar os dados do DataSUS, para esses cálculos, para esses indicadores, tem até um filtro lá que você pode escolher. Eventos no município de residência e eventos no local de ocorrência do evento. Então, assim, é de acordo com a pergunta que você está fazendo, de acordo com o seu evento que está sendo estudado, o que seria melhor? Você pegar a região que a pessoa reside ou que a pessoa ocorreu o fato em si. Tá. Então,
ainda continuando misturando a incidência com prevalência, vamos ver esses dois eventos fictícios agora. Então, eu tenho duas situações, a população A e a população B. Então, vamos supor o estudo que foi em janeiro de 2008 a dezembro de 2008. Cada tracinho desse aqui representa um indivíduo. O tracinho em verde, a parte verde do tracinho representa um indivíduo saudável, a partir do momento que ele apresenta a doença e depois ele passa a ficar doente. Então, é o vermelho. Então, cada cidade aqui, nós temos 10 indivíduos. Beleza. Então, o que acontece? A população A. Então, vamos calcular a prevalência da doença na população A. Então, como é que eu calculo prevalência? Em 2008. Então, são número de casos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casos. Eu tenho 5 pessoas doentes em 2008 na população A. Sobre o total de habitantes, que são 10. Então, eu tenho 5 em 10, 5 casos em cada 10 habitantes. Simples assim. E essa população, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Epa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita! Tá errado aqui, viu, gente? Não é 7, não. É 6, tá bom? 6 casos em 10 habitantes. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, corrigindo aqui, tá, gente? Aqui é 6, não é 7. 6 casos em 10 habitantes. Muito bem. Vamos calcular a incidência agora. Então, o que é a mesma incidência? Número de casos novos sobre população sob risco. Quantos casos novos eu tenho em 2008 na população A? Então, esse caso foi diagnosticado em 2008, é um caso novo. Então, 1, 2, 3, 4 casos novos. Esse aqui não é caso novo, tá vendo? Ele foi diagnosticado antes de 2008, então ele não é caso novo. A pessoa já estava doente quando entrou 2008. Então, eu tenho 4 casos e tá. Qual que é a população que está sob risco? O que é a população sob risco? Que eu já tinha falado. É a população que ainda não manifestou, que ainda não manifestou a doença, ou seja, corre o risco de manifestá-la. Então, esse é o paciente, esse paciente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pacientes, 9 indivíduos. Esse paciente aqui, ele não entra no meu cálculo. Por quê? Porque ele não está sob risco. Por que não está sob risco? Porque ele já está doente. Ele já veio doente. Tá? Então, na verdade, eu tenho 4 casos novos sobre 10 menos 1 sobre 9. 44 casos em cada 100 habitantes. Ah, Cássia, por que agora eu fiz 100? Por quê? Porque senão ia dar um número quebrado, ia dar 4,4. Eu prefiro... Mas, tudo bem? Tudo bem. Só que aí seria melhor se a prevalência também tivesse em 100, né? Aí seria 50 por 100, 60 por 100. Ficaria melhor, né? Mas, vamos lá. E a população B? Eu tenho um caso novo. Veja bem, um caso novo. Porque o resto já não está mais sob risco, que já apresentou a doença, certo? Então, sobre quanto? Sobre quantos estão sob risco na população B? 1, 2, 3, 4. Sobre 4. Vezes 100, 25 casos em cada 100 habitantes. Certo, gente? Então, é muito bom quando a gente compara os resultados aqui, para a gente ver como é que calcula. Porque a incidência, ela é o casos novos sobre população sob risco. E prevalência, o total de casos sobre o total da população. Certo? Então, tá. Então, qual é a população que possui maior risco de adquirir a doença? População A. Por quê? Porque a incidência foi maior. Certo? Certinho? Então, vamos continuar. Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu sou notificada e respondo. Bom, então, incidência e prevalência seria isso. A prevalência, ela fornece o diagnóstico focal da situação. Ela é um retrato.
é como se eu tirasse um retrato daquela situação naquele local. E é importante para estimar a morbidade das doenças crônicas, principalmente doença crônica, que se arrasta durante muito tempo. A gente vai saber como que aquela doença está pesando, a carga daquela doença naquela população. Já a incidência, ela expressa a força com que uma doença incide. Por que incide, incidência? Por quê? Porque ela está sendo, são casos novos, que a população está sendo bombardeada com cada vez mais doença. Então, quanto maior a incidência, maior o risco da população. Tá, então vamos terminar essa aula falando quais indicadores podem ser calculados. Vamos pegar 3 situações aqui. Então, primeiro, o inquérito epidemiológico foi realizado para identificar casos de uma doença X em mulheres em idade reprodutiva. Observou-se no inquérito que das 1.000 mulheres examinadas, 100 apresentavam doença. Então, que situação que você tem aqui? O pessoal fala, cara, essa epidemiologia não é difícil. O problema é você entender o que estão falando, o que estão pedindo. Então, justamente, né, colocar em prática que é difícil. Então, vamos lá. Então, a gente tem uma situação que a gente tem, eu gosto sempre de, para ficar mais, eu sempre gosto de imaginar uma situação. A coisa fica mais concreta, tá? É mais fácil a gente entender. Então, eu tenho 1.000 mulheres, dessas 1.000 mulheres, diagnosticou todo mundo ali e conseguiu identificar 10 que estavam doentes. Então, a gente tem o quê? Prevalência. Que eu não sei se essas que ficaram doentes ontem, hoje, um ano atrás, eu não sei. É o que eu tenho. Então, a gente pode trabalhar com prevalência, a presença daquela doença naquela população. Bom, as mulheres participantes do mesmo inquérito foram acompanhadas durante 1 ano e diagnosticou-se então a doença em outras 200. Então, agora sim, as mulheres participantes que não tinham doença, quantas que não tinham doença? 1.000 menos 100, 900. 900 não tinham a doença, elas foram acompanhadas, foram se fazer um diagnóstico periódico, foram fazer exames periodicamente, até que, conseguiu identificar casos novos. 200 delas apresentaram a doença durante esse acompanhamento. Então, nós temos um total de casos novos, 200, sobre a população sob risco, que as que não estavam doentes. Então, eu consigo calcular o quê? A incidência acumulada. Beleza. Terceira situação. Em outra investigação, foi selecionada uma amostra de 30 mulheres. Então, qual que é meu N? Qual que é a minha população? 30 mulheres. Do estudo inicial para verificar a ocorrência de outra doença Y. No período total, 12 meses, né? Então, vamos imaginar que a partir de janeiro que elas foram acompanhadas, as 30 mulheres. 5 adoeceram. Então, beleza. Então, das 30, 5 adoeceram. Beleza. Ou seja, 25 não adoeceram, né? 2 em abril, 1 em julho e 2 em agosto. Então, o que eu posso calcular com esses todos os dados que eu tenho? Posso calcular, vocês lembram lá da última aula? Incidência, densidade de... Não, minto. Além da incidência acumulada, que é só eu pegar 5 dividido por 30, né, que é os casos novos, e a população sob risco, porque essas 30 mulheres não tinham doença, Y no caso, né? Eu posso calcular também o quê? A densidade de incidência. Por quê? Porque eu tenho, das 5 mulheres que adoeceram, eu sei exatamente quanto tempo que durou o acompanhamento daquela mulher. Então, a gente pode calcular, além da incidência acumulada, também a densidade de incidência. Ok, gente. Com isso, a gente finaliza prevalência e incidência. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários, que à medida que eu for responder, à medida que eu tiver disponibilidade, eu vou respondendo. Abraço para vocês.